esse companheiro Ivan Pinheiro, tão querido, né? Querido de todos nós, né? Na realidade, um companheiro que construiu sua militância, né? Sendo respeitado, sendo querido, né? Então, é um privilégio nós termos o companheiro Ivan aqui entre nós. O companheiro, confesso que em toda a minha militância, poucas vezes conheci um camarada, né, com tanto carisma e tanta simpatia, né? O que, né, carisma na esquerda não é difícil, agora simpatia não é muitas vezes fácil, não? Então é realmente um privilégio termos aqui o companheiro Ivan conosco, né? E nós vamos entrevistá-lo, né? Nós vamos entrevistá-lo, né? E já estamos gravando, Érico? Perfeitamente. Já estamos, vamos gravá-lo, como eu disse, depois disponibilizar, né, no YouTube essa gravação, né? Está aí tá no controle o companheiro historiador Érico Cardoso, que é o co-coordenador deste programa. E, sem mais, nós passamos a palavra ao companheiro Ivan, lhe fazendo uma primeira pergunta. Aí tu coloca ele na exibição do orador, né? Fazendo uma primeira pergunta. Companheiro Ivan, podias nos falar um pouco da tua infância e juventude e como tu despertasse para a militância no movimento secundarista antes do golpe? E, a seguir, tu poderias nos dizer como foi a aproximação com o PCdoB. A palavra é tua, Ivan. PCB. PCB. Desculpe. Não, isso acontece. Posso falar? Pode falar. Olha, primeiro dizer o prazer imenso de estar no programa que é dirigido pelo Mário Maestre, que já tinha me convidado também para outras ocasiões, participar desse grupo de camaradas, é um grupo plural, né? E que eu estou disposto a entrar nesse grupo também, a partir de hoje, né? O Mário Maestre eu já conheço há algum tempo. Em 2009, o PCB fez o seu 14º congresso, né? E teve uma presença de dezenas de organizações internacionais, partidos comunistas, movimentos, e nós convidamos cerca de 20 a 30 personalidades intelectuais, dirigentes de partidos políticos, né? E o Mário Maestre foi um desses convidados e nos honrou muito naquele congresso. Tiveram direito à voz, foi um gesto muito importante do PCB, que naquele momento e até hoje, né, procura criar uma frente anticapitalista e anti-imperialista. Cumprimentar todos os presentes. Eu não vou conseguir vê-los todos, porque eu estou aprendendo agora a entrar nesse aplicativo. E eu sei que eu teria que ficar fazendo movimentos e que eu podia atrapalhar aqui a própria transmissão. Então, eu vou tentar focar mais aqui em mim e no próprio Maestre, né, que está sendo anfitrião, está sendo âncora desse nosso encontro fraterno, né? Pois bem, para mim é uma responsabilidade muito grande. É a primeira vez que eu aceito o desafio de falar sobre a minha experiência de luta no movimento comunista, no sindicalismo, né? É muita responsabilidade, né? Não por algum problema de memória, mas eu sempre tive problema de lembrar nomes e datas, anos. E aí eu acabei até fazendo um certo roteiro aqui. Eu não sei se vai me ajudar ou vai me atrapalhar,
mas, enfim, eu assumi essa responsabilidade com muita seriedade e estou procurando fazer isso. Em primeiro lugar, eu queria fazer assim, uma espécie de avaliação pessoal, um resumo da minha militância e por que ela acabou tendo uma certa importância do ponto de vista dos, dos movimentos de massa e do partido que eu milito até hoje, que é o PCB, porque aconteceu comigo, né, uma coisa que eu acabei estando no lugar certo, na hora certa. Vou explicar. Eu fui para o movimento secundarista quando ele teve muita importância nos anos anteriores ao golpe. Havia uma polarização política muito grande, né, entre Jango e aqui no Rio, Lacerda. Né? A sociedade estava muito polarizada, como hoje em dia, agora também, né? Sendo que eu acho que o nível era até melhor de debate. Né? Eu estava ali, e fui do Grêmio do Pedro II. Depois, quando eu fui para a Faculdade de Direito, da Universidade de Estado da Guanabara, olha a idade, né? Ali também eu acabei tendo um protagonismo, fui do Grêmio, tal. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas a sorte também, nesse sentido de lugar certo, na hora certa, é que eu acabei estando no movimento secundarista, que a gente chamava de ME, movimento estudantil, no momento do auge desse movimento. Foi 65 a 69 que eu fiz a faculdade. Né? E depois aconteceu mais uma dessas coincidências. Eu acabei, por conta de uma tarefa do partido, me transformando em presidente do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro e fui, na realidade, eu digo que eu não fui sindicalista, né? Eu fui um comunista que teve atuação no movimento sindical, né, por uma tarefa do partido. E também foi no momento, talvez o momento mais importante do movimento sindical em quase toda a história do Brasil, né? Foi o auge do movimento sindical. E depois, quando eu entrei no PCB, eu acabei passando por um momento dramático, que foi a luta interna dos anos 80, que resultou no principal racha que o PCB teve ao longo de toda a sua grande trajetória, né? Talvez o racha e a divisão em que o risco do partido acabar foi maior em toda a história do partido. Né? Então, isso acabou me dando uma experiência política. Na realidade, isso também me deu um déficit teórico, porque a vida sempre me levava a tarefas à frente de movimentos de massa ou de iniciativas partidárias. Né? Na realidade, eu acabei sendo um agitador político, né? No movimento estudantil, no movimento sindical, e um dirigente político. Eu não sou um intelectual, um acadêmico, a minha formação é muito em função dessas tarefas que a vida me levou a ter e que me deu uma experiência política razoável. Né? Pois bem, eu acho que a minha formação, que eu sou nascido no subúrbio, no Rio, nasci num bairro chamado Boca do Mato, entre o Meier e o Engenho Dentro, né? Sempre em escola pública. Né? Meu pai funcionário público, classe média, minha mãe portuguesa, quase ela demorou a se alfabetizar. Né? E uma das coisas que me ajudou muito a me formar comunista, né, foi o fato de eu ter, com 10 anos, eu fiz, chamava-se admissão, né, e eu passei para o Pedro II e para o Colégio Militar. Né, e o primeiro acerto foi eu escolher o Colégio Pedro II. Né, o Colégio Pedro II, os 7 anos que eu passei no Colégio Pedro II, me deram uma formação política, né, convicções, né, que, que me levaram para a vida toda, até hoje. Aquele momento foi muito importante.
E aí foi, digamos assim, para um comunista, né? Digamos assim, uma espécie de um acaso, uma sorte, porque eu escolhi um colégio, diferentemente do militar, né? Eu não sei o que eu seria hoje, né? Um colégio com tradição de luta, um colégio rebelde e um colégio policlassista. Ainda tinha outras vantagens. O Pedro II tinha 4 unidades e eu fui, como morava no subúrbio, fui para o Pedro II suburbano, da Zona Norte, né? Em que o policlassismo era mais, assim, mais peso de colegas proletários, né? E tinha umas outras 2 vantagens de eu fazer aquele ginásio e depois clássico no Pedro II, que o Grêmio e a luta política era dirigido pelo PCB, né? Eles eram mais velhos que eu, né? Eu tinha 14 anos quando eu despertei para isso, eles tinham 17, 18, eles já estavam terminando alguns, né? O científico, né? E a outra questão que foi no Rio de Janeiro, onde provavelmente, isso sem barrismo, a polarização e a luta política foi mais forte em função ainda de capital, de a presidência da República estar aqui, ou seja, o comício da Central foi aqui, o golpe foi aqui, né? Desceram os militares. Aliás, foi um golpe em que pegaram o governo de calça curta, ganharam no blefe, desceram os Juiz de Fora, ocuparam aqui, o clube militar era aqui, o Lacerda estava aqui. Então, aqui era o centro da conspiração e do golpe, né? Então, isso tudo contribuiu muito para que eu já começasse a me sentir comunista, né? Eu tinha um amor muito grande pela Revolução Cubana, pela União Soviética, ainda sem muita informação, mas, por exemplo, eu me lembro de coisas como garoto, nós com o uniforme do Pedro II, teve uma exposição na Quinta da Boa Vista sobre a União Soviética. Nós íamos lá várias vezes, né? E depois teve um Mundial de Basquete no Maracanãzinho, e nós íamos torcer para a União Soviética, arrumávamos símbolos, né? Enfim, isso foi importante para mim, né? Pois bem, eu estava na área de influência do PCB, eram a célula do PCB lá, né, que era um partido de quadros lá, de bons quadros, né? Eu era a área de influência deles, né? Eu acho que eles sempre me trataram como um aliado, como alguém de massa, de área de influência. Eu acho que eles tinham razão. Eu era muito imaturo para ser recrutado, né, em vários sentidos, né? Na realidade, eu era um, um garoto um pouco folgado, não de briga com pessoas, né? Mas de muito ousado. Eu aceitava tarefas que pudessem mais ser complicadas quando tinha uma greve, né? Greve era um de bonde, preço de bonde, né? Eu era um dos primeiros a ser chamado para descarrilhar o vagão motor do vagão de trás, de simular que tinha morrido para o bonde parar, né? Brigas com o colégio militar, que não era uma rivalidade apenas por ano civil ou militar, porque ali a rivalidade era maior, né? Porque nós éramos de esquerda, colégio hegemonicamente, né? E tinha polêmica Jango e Lacerda. Tal. Pois bem, eu era novo também, eu entrei para o colégio com 10 anos, sempre tinha uma diferença de no mínimo um ano para os outros, né? Eu era também até 15, 16 anos, né? Ou um pouco mais. Eu era muito de gostava muito de esporte, futebol de salão, natação, festa, enfim, né? E, eu não tive uma militância no partido antes de 64, né? Por conta disso, porque logo em seguida veio o golpe, né? Eu tinha eu participava dessa área de influência, era chamado
e aceitava qualquer tarefa. Me lembro o grande embate no movimento secundarista era entre o PCB e a JEC, que era a Juventude Estudantil Católica, de direita, na época conservador. Depois apareceu uma igreja progressista, né? Mas era o famoso JEC, JOC, JUC, Juventude Estudantil Católica, Operária e Universitária. Então, era a polarização. O PCB era praticamente o partido único no campo de esquerda, né? E eu era, na realidade, era uma área de influência do PCB, né? Então, eu me lembro de muita coisa. Eu fui para o Grêmio, para vocês terem uma noção de como eu era visto, porque eu era muito popular, fazia muita amizade, era muito querido no colégio, assim. Quando eu fui ser diretor do Grêmio do Pedro II, numa diretoria dirigida pelo PCB, me deram corretamente a diretoria social. Eu organizava festa e até Rainha da Primavera, coisas desse gênero. Era muita minha habilidade e também na área de esporte, né? Pois bem, quando eu já estava começando a ler um pouco textos que o partido me dava, que os companheiros estavam no processo de recrutamento. Eu me lembro de 2 livros que me marcaram muito. O primeiro foi A Mãe, de Máximo Gorki, que eu me emocionei muito com o personagem, né, Pavel Vassov. E depois o primeiro livro do mais revolucionário, mais de formação comunista que eu li, um pouco antes do golpe, foi A Origem da Família, da Propriedade Privada do Estado, do Engels, uma espécie de grupo de estudo que eu estava a ponto de ser recrutado para o PCB. Então, mais ou menos essa a minha a minha a minha trajetória antes do golpe, né? Se você pretender, eu posso continuar um pouco falando da minha aproximação com o MR8. Segue, Ivan. Segue, Ivan, está indo muito bem. Nós pedimos para falar como tu percebeste o golpe em 64, por que tu saíste do PCB em 67 e por que tu ingressaste no MR8. Ótimo. Eu estou tendo que chegar aqui próximo, porque o som não está muito bom do Mário, né? Mas eu entendi. Você fala sobre a questão depois de 64. Pois bem, eu que estava namorando o PCB, quando veio o golpe em 64, que foi um susto, eu não previa isso, eu confiava na avaliação do partido, que nós estávamos já estávamos no governo, e que se a direita viesse, ia levar uma surra, que não passaria. Tal. Além do susto, eu tive uma profunda decepção com o PCB, por não ter nenhuma resistência. Né? Isso, durante algum tempo, me ajudou também a formulação de linha política dentro do partido, né? Porque ali o grande erro, a grande avaliação que eu faço de erro ali, é que o partido ainda estava na influência, né, da conferência da Declaração de Março de 1958, né, e acreditava na possibilidade de transitar para o socialismo através do aprofundamento da democracia, de reformas, e isso mostrou aqui no Brasil em 64, depois no Chile em 73, que isso não tem sentido, não é? A democracia burguesa, né, é um jogo que a gente pode ganhar um jogo, pode ganhar um turno, mas não pode ganhar um campeonato, né? O Estado democrático de direito é uma forma de ditadura de classe da burguesia e que, se a gente participar desse jogo, achando que vai ganhar sempre, vai ter sempre um golpe ou alguma o golpe institucional, o golpe militar, uma coisa assim. Né? No caso ali, foi um golpe militar. Né?
Aliás, a ditadura, eu não gosto de chamar de ditadura militar, né? Que fica parecendo que um bando de militar maluco, fascista, tomou o poder. Ele estava a serviço da burguesia e do imperialismo. Por isso que eu costumo chamar a ditadura de ditadura burguesa sob a forma militar. Eu tive uma grande decepção, né, com o PCB. Eu, no Pedro II, no fim de 63, né, nós tivemos um episódio que resultou na prisão de um grupo que dirigia o Grêmio, né, que foi uma briga de manhã com o Colégio Militar, né, e que depois resultou a polícia militar chegou para invadir o colégio, não conseguiu invadir o colégio, nós chamamos a PE, não é? Tentamos jogar a PE contra a PM, né? Com a palavra de ordem que era o PE, pega de pau a PM, o PE. Eles fizeram um acordo. O acordo era que eu não... Posso continuar? Apareceu alguma coisa. Bom, posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Então, eu tinha sido preso nesse dia, que foi em novembro de 1963, que nós saímos na briga com a polícia militar e fomos presos à noite, né? E eu era o único menor. Aí eu tinha um processo no juizado de menores, que era como é que se dizia? Eu tinha que todo mês ir ao juizado para me apresentar, não podia fazer política, não podia sair depois das 10 horas da noite. Então, e aí eu tinha 17 anos, em 64, e o meu pai, que era progressista, estava do lado do Jango, PTB, me proibiu de ir a 2 grandes eventos no início de 64, trancando em casa, na rua. Primeiro foi o comício da Central, e depois o 1º de abril, que a minha vontade era ir para a rua para encontrar o PCB, né? A resistência que o PCB diria que faria, o dispositivo militar, com mobilização de massa. Ainda bem que eu fiquei trancado em casa, porque não tinha absolutamente nada, né? Pois bem, então, com a ditadura, o golpe se desarticulou, perdi o contato com o PCB, né? E eu só entro na faculdade 2 anos depois de formado no Pedro II, porque no final de 63, em vez de eu fazer o vestibular, eu queria trabalhar e eu me dediquei a fazer um concurso para o Banco do Brasil, acabei passando e tomei posse. O concurso foi antes do golpe de 64, né? Então, eu só fiz o vestibular para a Faculdade de Direito no final de 64. Em 64, eu passei trabalhando no Banco do Brasil apenas, estudando para o vestibular. Em 65, eu entrei para a Faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara. Me formei em 69. Pois bem, na Faculdade de Direito, né, eu comecei a ter contatos com... ninguém se identificava, porque as organizações eram clandestinas, né? Mas tive alguns contatos com pessoas ligadas ao PCB. Em 65, eu fiz uma campanha que o PCB participava do Negrão de Lima para governador, contra o candidato da ditadura, que eu acho que era, me lembro quem, Faria Lima, uma coisa assim. E também comecei a participar de todas as manifestações, né? Em 1968, eu começo a ter uma aproximação com a dissidência da Guanabara, né? Que depois veio a se transformar no MR8 e optar pela luta armada, né? E toda a minha permanência no MR8, né, e eu vou explicar as razões pelas quais eu entrei no MR8, né? Eu fui sempre um militante de base, né? Eu nunca fui da direção e também não fui da clandestinidade. Eu diria o seguinte: naquele momento, né, nós era uma geração que nós éramos
muito inspirados por Fidel, por Guevara, não é? Aquela decepção do PCB de 64, não é? Então, essa crítica ecoava bem em alguns de nós. Tal. E eu acho que eu só não fui para a clandestinidade porque o MR8, quer dizer, Ilha Guanabara, depois da MR8, percebeu que eu era mais útil como um cidadão acima de qualquer suspeita. Eu me casei cedo, com 21 anos, né? Já tive 2 filhas logo em seguida, né? E eu era do Banco do Brasil, então eu podia ajudar na logística, na infraestrutura, de uma maneira segura, porque eu era uma espécie de um cidadão acima de qualquer suspeita, né? Me vestia como qualquer jovem pequeno burguês, né? E cumpria as minhas tarefas na infraestrutura da organização. 2 companheiros me influenciaram muito, né, na entrada do MR8. Né? Um foi o companheiro Francílio e o companheiro Muniz, Carlos Alberto Muniz. Os 2 foram do Pedro II, foram minhas referências também. Eu tive uma militância com eles no MR8, né, que também eu acabei saindo primeiro do que eles, foi do PCB, depois eles foram para o PCB um tempo. O Muniz foi quando uma parte do MR8 resolveu entrar no PCB, e depois continuamos amigos, muito amigos até hoje, mas nossas vidas políticas se separaram. Né? Então, eu, sobretudo depois do ato institucional número 5, né, eu achava que era impossível, não se podia mais fazer política em centro acadêmico, em sindicato, na cultura. Né? Então, só a luta armada resolvia. Né? E no momento em que o foquismo teve um peso em parcela da minha juventude, da minha época, né? O livro A Revolução da Revolução do Regis Debray foi, durante algum tempo, o meu livro de cabeceira, e eu entrei no MR8. Eu, no MR8, eu nunca fui, como eu disse, clandestino, nunca estive diretamente envolvido em ação armada. Né? Eu tinha um circulismo, né? Nós tínhamos uma célula de 5 companheiros, né? Que se reuníamos discretamente. Minha primeira tarefa foi criar uma gráfica em casa, com mimeógrafo, um quartinho de serviço que tinha, que a minha mulher não sabia o que era. Para disfarçar, eu fazia apostila de direito civil para levar para a faculdade. Né? E depois, como eu trabalhava nessa época numa gráfica no Brasil, e conhecia alguma coisa, bastante coisa de gráfica, e também a tarefa seguinte foi ajudar a montar uma gráfica melhor fora da minha casa, né, num aparelho que era ali perto de Vila Isabel, né, pelo que eu me lembre. Eu participei, talvez, como segundo ou terceiro carro, não me lembro, né, e um pouco do planejamento de uma expropriação de uma loja na rua Rodrigo Silva, que vendia máquinas, que eu trabalhava no Banco do Brasil, que eram mimeógrafos Gestetner alemães, já com stencil, mais moderno. Né? Aquilo foi expropriado, foi levado para um aparelho, e depois eu fui lá montar e ensinar aos camaradas como botar aquela máquina em funcionamento. Para você ter ideia de como é que eram as restrições e a segurança nossa, eu não tinha a menor ideia com quem eu estava falando. Aliás, tem um caso curioso que, para eu ir conhecer a gráfica, ir na gráfica, para desmontar as máquinas que tinham sido expropriadas, né, e botá-las para funcionar, me pegaram num ponto, eu não olhei a cara do camarada motorista, né? Estava levando um livro, nós fomos conversando, eu ia para essa tarefa, né? Era um sábado de manhã, e aí, quando chega perto do local,
o camarada diz assim: camarada, fica mais atento que nós vamos entrar na rua, você não pode saber, eu digo, eu sei. Aí tem um sinal, tem dois garotos, né? E um diz assim, com o papel na mão: moço, vocês podem ajudar aqui na festa junina da rua Souza Franco? Aí eu descobri que a gráfica, agora a gente pode contar essas coisas lá na Souza Franco. Pois bem, então a minha participação no MR8 foi assim, né? Na logística. Eu tive também uma tarefa que, que eu julguei importante, apesar de eu não estar à frente dela, né? O Francisco, que depois foi presidente do Sindicato de Professores, e eu posso contar isso, porque ele já narrou isso num livro de colegas de Pedro II, né? Eu e ele ficamos com a tarefa dentro da célula, principalmente ele, que comandou a ação, de dar uma guarida para um quadro que precisava se esconder no Rio de Janeiro, e depois a gente soube que era o Lamarca, né? Numa casa do Engenho Novo, que o Francílio conseguiu e manteve. Eu fazia algumas compras para alimentar lá, comprei muito material que o Lamarca deve ter levado, que a gente não sabia para onde ele ia depois, acabou para a Bahia, e teve aquela morte muito parecida com a do Che Guevara, né? Quase que sozinho, apenas com um companheiro, no caso o Zequinha, já com pouca arma e tal. Foi uma, uma, um golpe muito duro para nós. Ivan, e por que tu abandonaste o MR8 e por que tu retornaste ao PCB em 1975? 74, 75. Na realidade, eu não era militante do PCB antes. Eu voltei à área de influência do PCB e entrei no PCB. Eu gostaria um pouco, se você me permite, falar um pouco do movimento estudantil e o MR8, né? Eu tive um peso no movimento estudantil dentro da Faculdade de Direito da UEG, né? Mas não na direção da UMES, né? Mas ali eu tive um peso, até por interessante, é que o centro acadêmico, uns 5, 6 anos atrás, recuperou a sua sala na faculdade, aqui na UEG, agora na UERJ, né? E acabaram botando o meu nome, né? Eu fui lá e quando eu falei, eu disse: eu sei por que vocês botaram o meu nome, só sobrou eu. Porque tinham morrido alguns camaradas, né? Sobretudo a Abigail, que era do PCBR, que era uma grande liderança lá. Mas o fato é que eu, como continuei na militância, e a Faculdade de Direito da UEG formava grandes advogados, os outros advogados que tinham militado comigo no movimento estudantil, todos viraram grandes advogados, grandes procuradores, juízes, né? Para você ter uma ideia, o presidente do centro acadêmico, que eu era diretor em 68, 69, né? É hoje um dos advogados mais importantes do Brasil, né? Enfim, então, eu queria só falar um pouquinho o seguinte: o 68, né? As passeatas tiveram um peso muito grande, mas foram basicamente de classe média, né? E foi um fenômeno para além do Brasil. Aconteceu em vários países aquela mesma explosão jovem, né? Na França, na Alemanha, tal. Teve um peso, chegou até 100 mil, a passeata de 100 mil. Acho que o que fez explodir o movimento estudantil, né, foi a morte do Edson Luiz, potencializou aquele crescimento todo, né? Agora, eu queria fazer uma polêmica aqui, porque a maioria das pessoas diz que o ato institucional número 5 veio porque a passeata chegou até os 100 mil. Isso influenciou, sem dúvida, influenciou. Mas eu tenho a impressão
que o mais importante para a ditadura, que era a ditadura burguesa, para editar o ato institucional número 5 e fechar o regime daquele golpe, não foram basicamente as passeatas, né? Foram as greves de Betim e Osasco, né? O 1º de maio, realizado em São Paulo, e que se rebentou o palanque onde estava o governador, foi a criação do Pacto de Unidade de Ação Sindical, né? Isso é que tinha mais risco para a ditadura. Eu acho que o movimento sindical, o movimento estudantil que chegou a 100 mil, ele podia refluir. O movimento sindical que chegou àquelas 2 greves, ele podia explodir. Ali o ato institucional número 5 teve esse peso também, porque além do decreto 477, que fechou os centros acadêmicos, né, teve uma legislação sindical para fechar intervenção nos sindicatos e para evitar eleições que tivessem comunistas, né? Eu acabei virando presidente do sindicato por conta disso. Pois bem, como é que eu saí do MR8? Né? Eu saí do MR8, eu comecei a pensar em sair do MR8 no início de 1974, né? Quando a tarefa da nossa célula era postar, envelopar, postar, descobrir endereços, uma mala direta pelo correio, propondo voto nulo, em 1974. E quando começou a campanha, né, era um choque. Eu fazendo a campanha de voto nulo e percebendo uma eleição que podia ser a primeira grande derrota da ditadura, né? Você sentia o clima, a tendência de o PMDB, que era um partido frente, que tinha vários conservadores, mas também tinha o chamado autêntico, e o PCB estava lá dentro, outras forças também de esquerda e comunistas estavam dentro do MDB, e eu me vi num conflito. Como é que eu estou fazendo uma campanha de voto nulo e achando que é importante essa eleição de 74, que foi. Tanto é que a eleição elegia um senador em cada estado, o MDB elegeu 2/3 deles, né? Muitos progressistas, como aqui no Rio, eu acho que foi o Saturnino Braga, né? E a ditadura teve que, inclusive, para ter maioria no Senado, de criar, em seguida, um senador biônico, um senador que não precisava ser eleito, eles que escolhiam. Então, aquela contradição foi muito forte para mim, em 74. Né? E eu comecei a olhar para o PCB. Né? Comecei a olhar para o PCB. Comecei também a fazer uma autocrítica do foquismo. Né? O foquismo era uma coisa pequeno-burguesa nossa, de achar que, com o exemplo revolucionário, as massas viriam atrás e nós criaríamos uma guerra revolucionária com o exemplo das expropriações que fizéssemos, uma luta armada que claro que teve peso político também. Eu não estou entre aqueles que sataniza a luta armada. Tem uns que dizem assim, as organizações que foram para a luta armada atrasaram o fim da ditadura. Eu não acredito nisso, que também ajudaram, teve impacto, várias lutas. Não foi em qualquer lugar que se sequestrou um embaixador americano e que se trocou por presos políticos. Foram sequestrados 4 embaixadores. Né? As expropriações de banco tinham também um conteúdo político, né? Que era um exemplo, quer dizer, você expropria o capital financeiro para se armar e fazer uma revolução. Então, teve essa vantagem. Mas era um equívoco político muito grande. Ou seja, eu fiz autocrítica da luta armada foquista, mas nunca fiz, e acho que não farei nunca, nenhuma autocrítica com relação à violência revolucionária para transitar para o socialismo, né? Porque jamais o capitalismo vai entregar o poder para a gente e jamais nós vamos ter tantos deputados que vão decretar o socialismo no Congresso Nacional. Uma luta haverá,
A gente espera que seja a mínima possível. Aliás, eu acho que no mundo de hoje, toda essa tecnologia, toda essa dificuldade, a revolução ou será um estouro da boiada dirigido por uma frente revolucionária, uma frente revolucionária que não é de partido único, é de frente de revolucionários, ou não será. Né? Mas então eu comecei a analisar o PCB, eu já tinha uma paixão muito grande pelo Prestes, pelo Gregório Bezerra, comecei a estudar a história do PCB, valorizei muito, né, naquele momento, né, a política de frente democrática, que depois, veja, a partir de 80, passou a ser um grande erro do PCB, mas naquela fase deu uma contribuição importante, né? E eu pedi ingresso em 1975, o camarada da minha célula do MR8, que saiu primeiro e que me influenciou mais nesse caminho, foi o Laércio Cabral Lopes, esses nomes já podem ser ditos, que era um professor de física, um grande amigo meu, que foi primeiro, me passava a voz da unidade, me passava documentos do PCB. Eu acabei pedindo para entrar no PCB, não sei se final de 74, ou 75, eu sei que demorou muito. Né? Não sei se era ansiedade de eu entrar no partido, eu queria muito entrar no partido. Eu fazia também uma reflexão, por que naquela época eu já tinha 10 anos de bancário no Banco do Brasil e não era sindicalizado, porque o Fouquismo estava preocupado com a guerra revolucionária, né? E não com o movimento de massas. Né? Aliás, eu não ser sindicalizado era recomendável para eu não parecer que era de esquerda. Eu não podia nem parecer que era de esquerda para as tarefas que eu fazia. Né? Então, demorou meses até que o Laércio me falou, olha, você foi admitido no partido. E a demora era por conta de eu ter sido do MR8. Né? E depois, muito depois, eu soube também que era em função de que de 74 a 75 foi assassinado aqui 1/3 do Comitê Central do partido. Durante algum tempo eram tratados ainda como desaparecidos, né? E como eu vinha de uma outra organização, eles tiveram que fazer alguma devassa na minha vida para poder entrar naquele momento no partido, né? Foi com muito orgulho que eu entrei. O Laércio me disse, vai chegar um companheiro bancário do Banco do Brasil na tua sessão, com uma revista tal, e vai te falar uma determinada frase, e é ele. E era um grande camarada, Péricles Salomão. Há muito tempo eu não vejo. E ali eu já recebia a voz operária, já recebia as últimas resoluções do partido, e tive como tarefa me sindicalizar, partir a atuar no sindicato, né? E construir uma célula no Banco do Brasil. Eles já tinham alguns contatos, mas eu fiquei com a tarefa de organizar essa célula e que conseguimos um pouco em seguida.